sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece, encontro seu amor. Já não se pode mais viver sem teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor, de caridade, Centro Espírita a Caminho da Luz. Eu sou o Marcelo de Miranda, fico com o coração regozijando de alegria de estar aqui hoje com vocês, esse momento especial dessa noite, da nossa palestra, juntamente com esse projeto Espiritualidade, na presença da nossa querida irmã, a Corina, a qual eu tenho um grande carinho, uma grande admiração. Projeto Saúde e Espiritualidade. O tema de suma importância é emoções, sentimentos e saúde. Cora, querida, que os anjos, seus mentores, possam te enviar todas as mensagens, possam te envolver com toda a luz e que seja feito um excelente e belíssimo trabalho para ensinamentos da nossa vida, tá bom? Que a gente possa aprender os sentimentos e também controlar nossas emoções. Bom, queridos irmãos, vou fazer os anúncios, tá bom? Campanhas permanentes. Nós temos na nossa casa a campanha do quilo, arrecadações de alimento e itens de higiene pessoal para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. Temos também a campanha do bazar, estamos recebendo roupas, calçados e utilidades domésticas, todos em bom estado. As doações devem ser entregues diretamente em nossa secretaria. Desde já a casa agradece. A partir do dia 31 de março, na terça-feira, 18h30, para aqueles que já têm um curso de sistematizado da casa, nós vamos ter o curso de passe para novos trabalhadores nesse campo de paz. Aqueles que queiram ser trabalhador, aprender o passe, a fluidoterapia, doações de fluidos salutares, para auxiliar aqueles irmãos que buscam ajuda e auxílio e necessitam do nosso amor. É só buscar a secretaria as informações. As inscrições estão abertas. Campanha da Páscoa Solidária. Doe uma caixa ou um saco de bombons e nos ajude a presentear 400 crianças assistidas. Entregar as doações até o dia 3/4 em nossa secretaria. Convidamos vocês, queridas irmãs e irmãos, a participarem dos estudos realizados em nossa casa. Nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, é hoje, toda quarta-feira, a partir de 19h45. Temos o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho,
também hoje, quarta-feira, a partir das 18h30. Temos a série de André Luiz, quarta-feira, a partir de 18h15. Uma aprofundada doutrina espírita, também é quarta-feira, às 19h45. Quarta-feira aqui é um educandário, né? Tem muito curso, aqueles que queiram conhecer a doutrina, aqueles que queiram se aperfeiçoar no Evangelho de Jesus, esse é o momento. O aprofundado da mediunidade é na segunda-feira, às 18h30. Inscrições e informações na secretaria. Grupo Renascer Ricardo Vinícius, apoio psicológico aos doentes, dependentes químicos e seus familiares. Toda segunda-feira, a partir das 18h45. Coordenado pela nossa psicóloga, a Edith. O grupo Ricardo Vinícius é muito importante, falei doentes, me perdoe, é dependentes químicos e seus familiares. Quando a gente tem alguém na família que está fazendo uso e abuso de substância que altera o estado de consciência, é sempre bom a gente buscar ajuda para a gente poder lidar, porque a dependência química é uma doença, para a gente poder ajudar aquela pessoa que a gente ama. Então tem um grupo de autoajuda, esse grupo é muito importante, porque tem família, ali tem mães, tem alguns irmãos e irmãs que faziam tratamento de dependência química, e hoje nós temos várias dependências, não só química, não. Tem dos jogos, tem da sexualidade, tem da gula, tem do cigarro. Às vezes a gente fica só focando muito álcool e outras drogas, mas tem essa do joguinho hoje, tem das bets, tem várias. E por incrível que pareça, é o mesmo tratamento, tá? Os nossos psiquiatras, psicólogos orientam, é a mesma linha. A pessoa não consegue se controlar mais. Então eu aproveito essa oportunidade para falar do Grupo Renascer. E aqueles que precisam de ajuda, venham nos visitar. É toda segunda-feira, sala 25, a partir das 18h45. Queridos irmãos, já me estendi demais, queria agradecer a atenção de todos e pedir só mais um aviso só, que é para a gente colocar o celular no modo desligado ou silencioso, porque a partir do momento que nós já entramos na nossa casa, nós já estamos em tratamento. Aos queridos irmãos que vão nos assistir no YouTube, um grande abraço, que também capaz, Consolador de Jesus, esteja também no seu lar. Obrigado pela atenção de todos, e eu vou pedir à nossa irmã Eliane que faça uma página para apaziguar o coração e já preparar o ambiente para a nossa palestra da noite. Obrigado. Boa noite a todos. Eu estou suando demais, que eu tomei um chá quente lá na secretaria. Eu estou pingando. Vou fazer a página aqui. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página é a lição 20 e o nome é Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A conignação procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e quem evolve aprende e conhece. Desculpa, eu coloquei uma letrinha mais aqui. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos,
uma vez desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias, para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora. Uma vez eu ouvi uma palestra do Raul Teixeira, onde ele disse que acreditar, a gente acredita em muitas coisas, até que o time da gente vai vencer. Mas a gente tem que confiar, tá? Então, que tenhamos confiança em Deus, que tudo passa. Vou passar para o Marcelo. Obrigado, irmã, pela leitura. Eu esqueci de anunciar também a Escola de Evangelização, o nosso projeto, né? Estou até com uma camisa bonita aqui. Maria Estela, tá? Todos os sábados, de 15h30 às 17h30. Temos também um grupo de pais, o qual nasceu esse projeto maravilhoso. Então, aquele que é avô do Enzo e da Laurinha, Marcelo, e aqueles que têm filhos, irmãos, venham, tá? Para a Escola de Evangelização, venham conhecer o nosso trabalho. Todo sábado, tá? De 15h30 às 17h30. Evangelize e coopere com Jesus. Queridos irmãos, levantamos agora nossos pensamentos às grandes alturas, a Deus, a paz na terra, entre os homens de boas vontade, e vamos pedir nesse momento a espiritualidade que nos tece o bem, que possa nos envolver com seu amor, com seu carinho, para que estejamos preparados para receber os ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos, Senhor, sair daqui melhor do que aqui chegamos, ó bondoso Senhor. E assim, a Tua luz que nos traz imensa paz, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és o porto seguro das aflições, que ampara todos nós, que ainda somos imperfeitos e sofredores. Bondade, Senhor, amor, Senhor, por nós, te agradecemos essa grande oportunidade de estarmos aqui juntos, entre irmãos, para estudar o Evangelho. Ó bondoso Senhor, nós também te amamos e desejamos paz entre todos os corações nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Todo mundo consegue ouvir bem? Não? Está baixo? Está baixo? É uma alegria estar novamente nessa casa, aqui, sempre eterna ao meu coração. E eu espero que esse tema dessa noite, emoções, sentimentos e saúde, que é o estudo da benfeitora Joana de Ângeles, que nós fazemos aos sábados, possa tocar o coração de vocês, assim como essa benfeitora tem tocado o meu. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. E por que essencialmente seres emocionais? Porque nós recém saímos do instinto, ainda em processo de conscientização. Ficamos muito tempo entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Então, a gente ainda não entrou no mundo de regeneração. Então, nossos sentimentos não são da lei de amor ainda, na maioria das vezes. Nós passamos muito tempo no mundo primitivo, muito tempo nos instintos,
muito tempo nas sensações. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Então, é por isso que as nossas emoções ainda são emoções reativas. Não são codificadas pelos nossos sentimentos. Não são interpretadas, refletidas, sentidas na maneira que deveriam ser. Nós estamos neste aprendizado. E a benfeitora Joana de Ângeles vai nos colocar isso a todo tempo na série psicológica, refletindo sempre sobre as nossas emoções. Vamos diferenciar emoções de sentimento. Emoções vêm do latim emovere, que é colocar para fora. Sentimento vem de sentimentum, do latim também, do verbo sentire, que significa sentir, interpretar, perceber, tomar consciência. Então, não é simplesmente uma reação exterior de colocar para fora algo. É interpretar, refletir, sentir, meditar aquilo que nós precisamos e podemos equilibradamente manifestar. Então, é necessário esse filtro do discernimento e da lei de amor, deste carinho que nós temos conosco mesmo. Através do autoconhecimento, dessa forma que nós vamos cada vez nos tornando melhores e ficamos contentes por isso. Nós não simplesmente reagimos e achamos que está tudo bem. Então, na psicologia, fala que a emoção é uma resposta automática e física, enquanto o sentimento é a interpretação consciente e subjetiva dessa emoção. Lá na antiguidade, ou nos tempos da Grécia, os filósofos, eles também acreditavam que as emoções eram forças poderosas. Só que Aristóteles e Platão também acreditavam no uso da razão. Então, eles refletiam sobre isso. Santo Agostinho foi outro que refletiu muito sobre as emoções e encontrou as emoções numa forma de inquietação, de culpa. Ele passava em revista todas as noites aquilo que ele fazia de bom, porque ele encontrava ainda as emoções como uma forma pessimista, negativa, que não fazia bem. Depois a psicologia foi interpretando estas emoções, achando que há uma motivação a mais, ao invés de ser somente, como Freud dizia, os instintos fisiológicos, as reações fisiológicas. Não, tem mais coisa, não é somente sublimar uma reação fisiológica. Existe algo mais que isso. Então, não é desmerecer estes que trouxeram isso, porque isso é válido até hoje. Verdadeiramente, as emoções, elas são orgânicas. Na psico-orgânica, do curso de arte e terapia que eu faço, Paul Boysen, ele cunhou uma frase que nós estudamos que diz assim: o meu amor é meu, significando que o amor que eu expresso ao outro é o amor que eu tenho em mim. Eu não expresso amor ao outro aquilo que eu não tenho ou que eu gostaria. Eu só consigo expressar o amor que eu tenho, que eu trabalhei em mim, que eu sinto realmente. Eu também não consigo ter o amor do outro para mim.
Então, o meu amor é meu é orgânico. Também é faz parte, assim como Freud, desse organismo que nós reagimos e precisamos nos equilibrar sentindo para interpretarmos e nos elevarmos. Então, essa sublimação é uma sublimação genuína, conforme está no Evangelho. No Evangelho, no capítulo 11, o Espírito Lázaro, no amar ao próximo como a si mesmo, vai nos dizer sobre a lei de amor. E ele vai falar que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, se nós estamos transitando para um mundo de regeneração, os nossos sentimentos têm que ser melhor do que os sentimentos quando estávamos no mundo primitivo. Nossos sentimentos não podem ser mais como era no duelo, ou as emoções inferiores. No início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não é esse amor no sentido vulgar da palavra, esse amor que é o início de tudo, que nós conhecemos, o reino animal, não é isso. É o amor como o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. É o amor que Jesus carregou. Este amor que ele viveu aqui na terra. Este amor por excelência. Sublimado, mas ele não chegou na terra passando como nós estamos fazendo, por esse aprendizado. Ele chegou na terra já espírito puro. Então, o amor dele é a lei. E essa lei é a que nos interessa observarmos e vivenciarmos, sobretudo. Joana de Ângeles vai dizer que mesmo quando nós estamos intelectualizados e possuímos discernimento, não conseguimos nos libertar das emoções, controlando-as como gostaríamos. E isso porque antes de se exteriorizar como emoção ideal, exige todo um curso disciplinante. Uma análise profunda a fim de converter-se em equipamento adequado do eu superior, expressando-se na conduta e na vivência. Então, é o nosso equipamento. O nosso equipamento orgânico, ele precisa estar também em evolução, em progresso. E é exatamente isso que vai trazer o Livro dos Espíritos na pergunta 773. Allan Kardec pergunta o seguinte: por que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que não mais precisam de cuidados? Então, meus irmãos, olha só, mais ou menos isso. Por que no reino animal os animais deixam de reconhecer-se, se eles têm o instinto como nós? Por que eles abandonam suas crias? E os espíritos vão responder: os animais vivem a vida material e não vida moral. Uma síntese perfeita. Ora, os animais vivem a matéria, os instintos fisiológicos, as necessidades.
nós vivemos a vida moral. E aí, os Espíritos vão nos dizer, a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres, que ela deu luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de ocupar-se com os recém-chegados. Então, os animais vão ficar assim. Eles não possuem a vida moral, eles não estão aqui para progredir na inteligência, diferente de nós. Então, nós viemos evoluindo, passamos pelo reino animal e nós, no Livro dos Espíritos, vamos encontrar umas 14 perguntas e respostas sobre os homens e os animais, na segunda parte. Os animais são nossos companheiros. Evoluem também, necessitam do nosso carinho, do nosso amor, mas eles não vão conseguir, pela sua estrutura orgânica e por essa falta das leis morais e do intelecto, nos alcançar. Por isso estão em outro reino. Nós já não. E aí vão dizer os espíritos, por que vocês se detêm tanto no reino animal? Porque a nossa inferioridade vem daí, da nossa ignorância. Nós estamos brigando, reagindo conforme os animais, vivendo as nossas necessidades, que nós chamamos de básica. Mas nós podemos fazer muito mais. Aí na pergunta 774, Allan Kardec pergunta, olha só a inteligência de Allan Kardec, sabendo que a gente ia criticar. Ele diz assim, há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Então, ele já sabia que o homem ia dizer assim, não, isso é costume do homem. Ele não está cumprindo a lei da natureza. Deveria o homem cumprir a lei da natureza e acabou. E aí os espíritos vão dizer, diverso dos animais é o destino do homem. E o homem está lá se comparando ao animal. Por que então quererem identificá-lo como este? Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Assim como os mundos progridem, nós também progredimos. Os animais vão conosco, mas nós não podemos nos deter nestes instintos e sensações. E é isso que Jesus veio trazer com sua lei de amor. Não é sublimar a emoção, é estudar, meditar, sentir e buscar nos transformar, o que é muito difícil, repetirmos experiências com retidão. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por esta forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, simples, os animais não criam vínculos familiares e sociais. Eles cuidam da cria num tempo curto e as abandonam. Nós estamos inseridos no contexto familiar e social, para nos amarmos uns aos outros. Assim dizem os Espíritos, assim também disse Jesus. O que é muito difícil para a gente, porque exige de nós convivermos em família
com aqueles que, pelo véu do esquecimento, às vezes nos fizeram muito mal ou nós fizemos muito mal a eles. E nós, às vezes, vamos passar uma existência inteira para aprendermos a amar, para de fato amarmos. Porque senão é paixão, é sensação. Não é este sentimento que a lei de amor nos traz. Uma experiência, um esforço de domarmos nossas más inclinações, nossas paixões, nossa inferioridade. Na pergunta 775, aí para fechar os laços familiares, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Simples. Uma recrudescência do egoísmo. O egoísmo, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, aparece de 15 a 20 vezes. Eu usei a inteligência artificial para pesquisar. É muita coisa só na terceira parte. O egoísmo é a chaga da humanidade. É pelo egoísmo que nós nos perdemos, nós não progredimos e nós fazemos a guerra. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos disseram: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. A 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Então, ao invés de eu ajudar a diminuir o egoísmo, eu estou pensando no meu trabalho, na minha graduação, na minha promoção, na minha casa, no meu carro, na minha família. Então, é isso. Como poderá a causa destruir o efeito? E aí os espíritos disseram: quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal. E aí a gente pode pensar nas guerras, nos países ainda em duelos, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. É exatamente o que nos acontece hoje com as tecnologias, e as crianças e os jovens, e até mesmo os adultos. Os excessos, até que nós estejamos saturados e digamos assim: chega, não tem celular até 15 anos. Porque antigamente era até 5, 6, aí passaram para 13. Daqui a pouco vão deixar 15, daqui a pouco vão falar: não, quando você for maior de idade. Porque os excessos fazem isso, e é isso que os espíritos estão dizendo. Que era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Nós somos assim, nós vamos ao fundo do poço. Nós enfiamos o pé na jaca, em tudo. E nós temos que usar mais os sentimentos, decodificar estas emoções que são primárias. Se nós pararmos para pensar, as emoções são embrionárias. Né? A gente está lá dirigindo, alguém apita, a gente já fala. É uma emoção muito embrionária, parece que a emoção é infantilizada. Se nós pensarmos: estou indo a uma palestra, sou a palestrante, meu irmão está com pressa, às vezes tem alguém no hospital, a gente já começa a tolerar mais uns aos outros. E é isso que Jesus quer de nós, que nos amemos como irmãos. Então, só para fechar aqui, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos.
sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. E aí, mais uma, meus irmãos, porque o egoísmo realmente é uma chaga que nos impede de sentirmos com propriedade. Pergunta os espíritos, pergunta Allan Kardec, na pergunta 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? E os espíritos responderam, o egoísmo deriva-se da influência da matéria. Então é isso, né? Os animais têm vida material. E nós, com a influência da matéria, nos comprazemos na vida material. Não queremos pensar no espírito. Nós temos muita coisa para estudar na casa espírita, concordam? Nós estudamos André Luiz, Allan Kardec, estudamos Joana de Ângeles. Mas quando a gente sai para o nosso trabalho, para a nossa família, para a correria, a gente consegue aplicar tudo isso que a gente estuda? A gente pensa em nós como espíritos, em progresso? Nós conseguimos ou nós vivemos a matéria? É a comida, é o filho, é o uniforme, é não sei o quê, é o trabalho, é o dinheiro, é a conta. Isso é matéria. Aí a gente está aplicando o quê daquilo que a gente estudou? É difícil. A vida é material. São as nossas necessidades. Mas aí os espíritos dizem, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Não é um salto como um mundo de agora vamos para um mundo feliz. Não, vamos pouco a pouco, na insistência e persistência do estudo, da aplicação diária, da elaboração dos sentimentos, conseguindo. Quantas coisas que nós já não fazemos mais, quantas reações já não temos mais, quanto nós já melhoramos. Os espíritos dizem, o egoísmo, verme roedor, continua a ser chaga social. É um mal real, que se alastra por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Então, não podemos deixar o egoísmo se alastrar. Precisamos ser solidários. Qual é o oposto do egoísmo? A caridade. O oposto do egoísmo é praticarmos a caridade. Sermos solidários, fraternos, irmãos. É pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos apenas, mas pela que tende a fazer homens de bem. E aí, então, vamos voltar à benfeitora Joana, porque ela divide as emoções em 5 emoções. Ela vai falar que são as 5 emoções. A primeira emoção é a emoção embotada. É a emoção que não se manifesta em afetividade. Busca apenas as sensações rudes. A segunda é a exaltada. Essa emoção, ela perdeu a diretriz do comportamento em qualquer manifestação de carinho e de discernimento. Então, ela se tornou exaltada. A terceira é a emoção indiferente. Essa, o próprio nome diz, ela, decorrente dos prazeres não fruídos e das satisfações não saciadas, morrem ignorando o mundo das exteriorizações. Então, elas não se manifestam.
As emoções apaixonadas, a quarta categoria das emoções, estão a um passo da alucinação, porque elas se comprazem nos instintos de natureza fisiológica, no hedonismo, no egocentrismo infeliz. E a última, a que almejamos todos, são as emoções sob estímulos enobrecedores, que estabelecem paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Então, são essas 5 emoções que ela diferencia, e nós oscilamos entre elas. Mas estamos aqui, sob estímulos enobrecedores, porque desejamos nos autoconhecer, para que possamos conhecer o nosso próximo, para que possamos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Aí é coerente, faz sentido. Ela vai continuar dizendo assim: analisar cuidadosamente nossas reações emocionais diante dos desafios. Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja. Nós temos isso? Temos? Um pouquinho? Gente, que difícil. E gratidão por eu estar aqui falando sobre isso, porque a gente precisa estudar e vivenciar, né? São os gigantes da alma. Então, esses gigantes da alma nos controlam, ou nós somos controlados por eles. Ela vai dizer, novamente, que é decorrente do primitivismo moral do ser ainda aferrado aos complexos de inferioridade, de superioridade, e aturdidos por conflitos que remanescem na consciência de culpa. E aí ela vai estudar com a gente, porque caridosa e misericordiosa como é, não vai nos deixar simplesmente com esses conceitos, sem nos dar o caminho. E ela fala, então, o trabalho por libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento, para estabelecer e seguir as linhas de manifestação equilibrada. Então, ela diz, saúde é o estado ideal da vida. Não significa a ausência de um desconforto, uma enfermidade, alguma coisa. É o estado ideal que nós desejamos, que nós precisamos, através deste equilíbrio, buscar. Ela fala também, a saúde resulta de uma bem dosada cota de valores mentais em consonância com a estabilidade física e a ordem psicológica, que produzem o clima de vitalidade responsável pela funcionalidade do corpo. Então, está vendo? A gente precisa destes sentimentos, desses valores morais, para que a gente possa equilibrar nossas emoções através do nosso intelecto e da nossa moral. Ou seja, a nossa aparelhagem mental é muito importante. Ela vitaliza o nosso corpo, porque aí conseguimos controlar estes impulsos. Qualquer alteração nos equipamentos sensíveis da maquinaria fisiopsíquica, e logo surge um campo propiciatório à manifestação da doença. Nesse sentido, a área psíquica é portadora de grande responsabilidade,
porque é graças à sua vibração encarregada de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais que as ocorrências nas diferentes expressões podem sofrer alteração. Então, é um conjunto de fatores que nos proporciona este equilíbrio nas emoções, nos sentimentos. A educação mental que cultiva do esforço pelo cultivo das ideias edificantes torna-se de alta validade no processo de uma existência saudável. Então, nós precisamos nos educar mentalmente. Nós precisamos do estudo. Mas não só este estudo que nos instrui e conseguimos, portanto, a vida material, mas o estudo que nos torna verdadeiros homens de bem, no sentido de homem e mulher, ser humano, que nos possibilita realmente entendermos o nosso progresso, avaliando o nosso passado, mas não permanecendo nele, olhando para o nosso porvir, o nosso futuro, mas não ficando ansiosos, com crises, com desequilíbrios. É através do estudo, da disciplina, da autoanálise, é através de elaborarmos os nossos sentimentos, tornando-os cada vez mais sublimes. Todo o esforço, ela diz, portanto, para ter preservado a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva responsável pela vida sã. Ela diz que já do fato de nos esforçarmos, já estamos vencendo. Isso não é lindo? Só o fato de nós encontrarmos um esforço e seguirmos, nós já conseguimos nos sentir melhores. Então, meus irmãos, emoções, sentimentos e saúde. Segundo a benfeitora Joana de Ângeles, depende muito de nós. Nós, às vezes, temos limitações, dificuldades, deficiências, qualquer que seja o conflito ou problema. Mas isso não nos torna doentes. Isso nos torna conscientes e é uma grande diferença. Termos a possibilidade de nos tornarmos conscientes e dizermos a nós o que eu estou sentindo e para que eu estou sentindo isso. Por que é tão difícil trabalhar em mim um complexo de inferioridade, por exemplo, uma timidez excessiva? Por que é tão difícil em mim trabalhar o medo? De repente vem uma crise de pânico. O mundo lá fora nos apresenta as situações e nós reagimos. Mas por que nós reagimos? Porque nós, na verdade, somos espíritos imortais que sentimos. E por essas percepções elevadas, nós reagimos. E aí nós entramos na consciência de que nós temos um conflito a ser solucionado. Um complexo que ela vai nos falar. E aí a gente tem que buscar
os meios para nós tomarmos essa consciência e nos libertarmos. Então, nós vamos precisar de ajuda. Ajuda da psicologia profunda, que é a psicologia do espírito imortal. Ajuda da casa espírita, da terapia através do evangelho. Ajuda do evangelho no lar. Ajuda do praticar a abnegação, a caridade, a solidariedade. Vamos precisar colocar em movimento o amor, da lei de amor. Vamos precisar colocar em movimento o que estamos aprendendo, porque senão a gente vem, aprende ou fala e chega lá fora, a gente não consegue. Ou a gente encontra uma dificuldade, ou a gente encontra uma situação onde nós não conseguimos encontrar a solução. Nós vamos ser abordados por várias dificuldades que nós vamos precisar vencer. E é através deste estudo de nós mesmos que Santo Agostinho, já na antiguidade, fazia. E hoje nós estamos só melhorando. A ciência só nos ajuda. Não é mais somente como Freud pensava. Agora nós entendemos o espírito imortal. Temos sentimentos. Então nós podemos sublimar. Como que a gente sublima? Estudando, praticando a caridade, a vivência do Evangelho. O que Jesus veio trazer a seu tempo. Porque foi o que ele fez. Ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A vida material deixa com César. A gente também deixa, né? Com o proprietário do apartamento, com não sei o quê, com a escola, com o trabalho, com o carro, com o mecânico. A gente deixa a vida material com as coisas materiais. Mas e as coisas do espírito? O que a gente faz com isso? Para onde a gente leva? Como nós conseguimos nos avaliar? Vindo aqui falando? Não, somente não. É lá fora, é na prática do dia a dia, do trabalho, da família, na casa espírita. Outro dia alguém disse que a casa espírita é um ambiente protegido, que nós só falamos coisas boas e nós nos amamos muito aqui dentro. Então vamos aproveitar para estar mais tempo aqui dentro. Estudando, convivendo, para que a gente possa fixar esse aprendizado e sair lá fora convictos, seguros, confiantes, deixando essa inferioridade moral que ainda está no mundo de provas e expiações. Todos nós temos imperfeições a ser trabalhadas. E o objetivo da série psicológica é exatamente isso. Trazer a nossa melhor parte. Não deixar lá no mundo material como Marta, fazendo coisas. Vamos trazer a nossa melhor parte. Porque às vezes nós encontramos alguém que precisa e a gente faz o quê? Ajuda, fala, abraça. Manifesta estes sentimentos. Então, que nós possamos sair destas emoções e ir para este sentimento novo de mundo regenerado, que é o amor na sua lei de amor. Que nós possamos, irmos para o mundo de regeneração, quando nós refletimos, oramos e vivenciamos o Evangelho. Nossa consciência, esse pensamento íntimo sabe, e Deus,
que nós estamos fazendo o nosso melhor. E isso basta. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir juntos e sentir juntos, para que possamos também exemplificar juntos, com solidariedade mútua, todos esses valores que são do Espírito, e que somente esses valores são os que nós levaremos. Nossa bagagem só cabe valor moral e sentimento. Que nós possamos, então, todos voltar aos nossos lares, certos de que nós estamos no caminho certo. Gratidão a todos. Querida irmã Corina, agradecemos a mensagem, os ensinamentos. Tenho certeza que vamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Aprender a trabalhar os sentimentos, a prática da caridade e do amor. Numa passagem linda do Evangelho de Lucas 10, 25, a parábola do bom samaritano, tem um momento importante que Jesus, entrando a Samaria, o doutor da lei veio questioná-lo e perguntou para Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Jesus olhou para o doutor da lei, o fariseu, e fez aquela pergunta socrática, né? O que está escrito na lei? O doutor, com seu orgulho e com a sua vaidade, respondeu certíssimo. Ele tinha informação, mas não tinha compreensão. A resposta foi: amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu espírito, e ao próximo como a você mesmo. E Jesus, o educador de amor, fala para aquele querido irmão: vá e faça. E assim essa palestra da nossa querida irmã nos lembra essa passagem, porque temos que amar o próximo como a nós mesmos. Kardec nos traz com todo ensinamento, todo preparatório espiritual, o druida do Carvalho do Amor nos traz o conhecimento. Fora da caridade não há salvação. Ou nós vamos compreender, não vamos apenas ter informações, vamos compreender essa passagem linda, esses espíritos amigos que estão ao nosso lado, nos tecendo, nos envolvendo com tanto amor, a nossa família, a nossa mãe querida que fez de tudo para estarmos aqui hoje. E assim, queridos irmãos, vamos refletir a cada momento, através dessa palestra, dessa mensageira do Cristo, a carta viva de Jesus, que vem nos trazer esses ensinamentos. A gente fica sempre com gratidão por termos pessoas tão importantes na nossa vida. Queridos irmãos, seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe para dentro de vocês, descubram o brilho do amor e acendam a sua candeia e façam nascer uma nova manhã. Esse é o momento da nossa melhor reencarnação. Olha o filho, olha a esposa, olha o amigo ao lado e olha que coisa linda, que Jesus fez de tudo para estarmos aqui hoje. Jesus está sempre presente. E assim vai continuar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, irmã. Irmã linda. Ela tem um sobrenome bonito, Adri. Montaigne Adri. Como leu o livro, ele tem o mesmo sobrenome de vocês. É um grande filósofo, né? Aquele que queiram aprender a ler livros, tem um livro, né? Dele, Montaigne Adri, 1940, é um livro muito clássico, é importante esse livro. Bom, queridos irmãos, agora peço aos trabalhadores da casa, do passe, que possam se dirigir para a sala, e peço a vocês, por gentileza, aguarde só mais um minutinho, que vão ser todos chamados para o momento da fluidoterapia. Muito obrigado e boa noite a todos.